Bem, galera, eu sou o professor Enori Carelli e nesse vídeo nós vamos dar prosseguimento ao estudo das equações diferenciais, falando especificamente sobre as equações diferenciais ordinárias. Nós vimos no vídeo sobre a introdução que uma equação é chamada diferencial basicamente porque ela trata da variação instantânea de uma função em relação ao tempo e que nós vimos que a variação instantânea da população em relação ao tempo ela é uma constante vezes a função no tempo imediatamente anterior considerado. Por exemplo, a variação instantânea da função f em relação ao tempo será igual a uma constante vezes f no tempo, ou seja, df dt igual alfa vezes f dt. Notem que o df dt é a derivada da função f no tempo t. Então, uma equação é chamada de equação diferencial quando ela envolve as derivadas de uma determinada função, sejam elas de ordem 1, 2 ou mais alta ordem. A ordem das derivadas envolvidas é que determinará a ordem da equação diferencial. Nesse texto, nós vamos trabalhar com as equações de primeira ordem e de segunda ordem, ou seja, quando as equações envolvem a primeira derivada da equação e quando envolvem a segunda e a primeira derivada da função. Assim, a ordem de uma equação diferencial é dada pela derivada de mais alta ordem que nela aparece. Por exemplo, vejamos nessa tabela a ordem das equações diferenciais. Aqui na primeira coluna temos na da esquerda a equação diferencial e na segunda coluna a ordem. Por exemplo, a variação instantânea de y em relação a x igual a x, dy dx é y'. Então é uma derivada de primeira ordem e nós vamos dizer que esta equação é uma equação de diferencial de primeira ordem. Observem que ela poderia aqui ser dv dt, que seria a variação instantânea da vida, igual a alfa t, ou dp dt igual a at e assim por diante. Quando nós temos a derivada segunda de y em relação a x, a derivada primeira de y em relação a x, e mais uma função sem derivada, que seria a derivada de ordem zero, e essa função igual a x, pelo fato de ter derivada segunda na equação, ou seja, y duas linhas em relação a x mais 3 vezes y linhas mais 2y igual a x, esta é uma equação diferencial de segunda ordem, porque a derivada mais alta é de ordem 2. No terceiro caso, nós temos y 3 linhas de x mais 2 vezes y duas linhas mais 4 vezes a derivada mais 2y igual a zero. Pelo fato de ter uma derivada de terceira ordem, essa é uma equação diferencial de ordem 3 ou de terceira ordem. Elas podem ser escritas da seguinte forma também: y duas linhas mais 3y' mais 2y igual a x, ou y 3 linhas mais 2y duas linhas mais y' mais 2y igual a zero. Observem que as equações que apresentam os termos de y de x, x e y, elas podem ser representadas simbolicamente numa forma implícita como sendo f com as variáveis x, y, dy dx igual a zero. Isso quer dizer que a derivada de y em relação a x será uma função de x e y. Quando a derivada for de segunda ordem, então ela vai ter o termo y', que é o dy dx, y duas linhas, que é o d2y em relação a dx na segunda, que é o y duas linhas, o x e o y. Então a função na forma implícita será uma função que depende das variáveis f de x, depende das variáveis x, y, derivada primeira e derivada segunda igual a zero. Ou a gente pode escrever a derivada segunda em função das outras derivadas. Quer dizer que a derivada segunda de y em relação a x será uma função que depende do x, do y e da derivada primeira. Ou y duas linhas igual f de x, y, y'. Para solucionar uma equação diferencial ordinária, nós temos dois caminhos. O primeiro é o método analítico, em que
tenta levar à solução exata do problema, ou o método numérico, em que ela procura uma solução aproximada. Nesse texto, nós vamos apresentar apenas o método analítico. Diremos o seguinte: o método analítico é usado quando a função que estamos procurando a solução apresenta uma primitiva. E o método numérico é quando a função apresenta uma primitiva de difícil cálculo ou não apresenta a primitiva. O método numérico vocês vão estudar quando aprenderem cálculo numérico dentro da matéria. Então, do ponto de vista analítico, encontrar a solução de uma equação diferencial significa encontrar uma primitiva cuja derivada é aquela função. Por exemplo, y igual a f de x é solução da função dy dx igual a f' de x. Do ponto de vista numérico, então, como já dissemos, vai se encontrar um valor numérico para a solução quando a primitiva não existir ou for de difícil cálculo. Então, dada a equação diferencial dy dx igual a f de xy, nós temos aqui então a derivada da função y ou da função f, ela depende só do x e do y. Aqui temos especificamente aqui ela depende só do x porque o y tem expoente zero. Então, para eu saber qual é a solução dessa equação diferencial, procedemos da seguinte forma. Nós vamos escrever a derivada de f de y em relação a x, que é 2x mais o 3. Fazemos a integral em relação a x, primeiro separando as variáveis. O dx passa a ser o elemento de integração de 2x mais 3. Então, temos dy igual a, igual a 2x mais 3 vezes dx. Integra os dois lados, temos a integral do dy, e do lado direito a integral de 2x mais 3 em relação a x. Aí ficamos com y igual a x² mais 3x mais c. Então, quer dizer que o 2x mais 3 tem como solução a função y igual a x² mais 3x mais c. Isso porque, se a gente derivar y em relação a x, vai encontrar o 2x mais 3. Na verdade, nós temos uma família de soluções, porque para cada valor de c, você pode ter uma solução diferente. Vamos falar agora para a solução de um problema dependendo do valor inicial. Nos exemplos que nós vimos na introdução, o valor inicial, no caso da população de bactérias, era o 100, ou seja, a quantidade de bactérias existente no tempo t igual a 0, e no caso da vida do instrumento, era os 100% quando o instrumento era novo, então ele estava pleno de capacidade. Aí, para determinarmos uma solução específica, é necessária a atribuição de um valor de y para algum valor de x igual a a, e é chamado do problema de condição inicial. Especificamente, quando nós queremos saber o problema de valor inicial, nós vamos encontrar o valor do c para alguns valores de y, dependendo do x igual a a. E o processo, então, consiste em encontrar essa solução específica para o y igual à função primitiva f de x, sendo o valor do y no ponto A igual a B, ou seja, o valor da primitiva no ponto A igual a B, e o A e B são valores numéricos. Por exemplo, as funções, nesse caso, vão aparecer da seguinte maneira. Então, se a equação diferencial dy dx igual a f de xy será y igual a y no ponto A igual a B, então, por exemplo, se nós temos a equação diferencial dy dx igual a 2x mais 3 e y no ponto 3 igual a 11, nós devemos determinar qual é o valor do c para que a imagem do x igual a 3 seja 11 na solução da equação. Aqui significa então que devemos encontrar uma primitiva da função 2x mais 3, que é a equação diferencial, e que passe pelo ponto x igual a 3 e y igual a 11. Passar pelo ponto x igual a 3 e y igual a 11 é a condição inicial.
Lembram que a primitiva de 2x mais 3 é x² mais 3x mais c. Então, se eu tomar y igual a 11 e x igual a 3, vamos encontrar o valor de c igual a menos 7. Quer dizer que a condição inicial, a função que satisfaz a condição inicial 3 para x e 11 para y, é a primitiva de 2x mais 3 com o valor de c igual a menos 7. A classificação das equações diferenciais de primeira ordem são as seguintes: equações diferenciais de variáveis separadas ou variáveis separáveis, equações diferenciais homogêneas e equações diferenciais exatas. Depois, por fim, equações diferenciais lineares. Nós vamos ver o procedimento para resolver cada uma desses tipos de equações. Então, vamos iniciar com as equações de variáveis separadas ou separáveis. São equações diferenciais ordinárias que são escritas na forma a derivada do y em relação a x como sendo o produto de uma função com a variável y pela função com a variável x. Observem que o segundo membro, ele então tem claramente uma função de y e uma função de x. E se o f de y for diferente de zero, então nós podemos passar o f de y dividindo o dy, e o dx que estava dividindo o dy passa multiplicando o g de x. Significa que nós separamos as variáveis. Aqui na definição, nós tínhamos elas misturadas, né, digamos assim. As funções só de y estavam multiplicando as funções só de x. Agora, após feita a separação, nós temos no lado esquerdo do igual as funções que são apenas de y e no lado direito do igual as funções que são apenas de x. Agora nós temos condições de encontrar a primitiva do y e de g, no caso também do g de x. Então, a configuração fica da seguinte maneira: após separado as variáveis, do lado esquerdo fica as funções só de y, do lado direito só de x. Integramos o lado esquerdo do igual em relação a y e o lado direito do igual em relação a x. Como exemplo, vamos resolver a equação diferencial dy dx igual a 2yx. Solução. Então, vamos separar as variáveis. Nós obtemos da equação dy dx igual a 2xy. Passamos o y dividindo o dy e o dx multiplicando o 2x. Assim, o lado esquerdo do igual fica uma função só de y e o lado direito fica uma função só de x. Agora integramos o lado esquerdo do igual em relação a y e o lado direito em relação a x. Aí vamos obter do lado esquerdo do igual o logaritmo de y e do lado direito a integral do x em relação a x é x² sobre 2, vezes o 2x dá apenas x². Portanto, a primitiva será ln de y igual a x² mais c. Usando as propriedades dos logaritmos, o ln de y no expoente e fica o próprio y. E do lado direito do igual, vamos ter e no expoente x² mais o c. A soma dos expoentes pode ser convertido como um produto de bases, um produto de elementos que têm a mesma base. Então, ficamos com e na x² vezes e na c. O e na c é uma constante, então ele pode ser substituído por um c maior, um c maiúsculo, que multiplica o e na x². Esse e na c faz papel do valor inicial. Se a gente lembrar do exemplo do primeiro vídeo em que falamos sobre a população de bactérias, o c representa o número de bactérias existente no tempo t igual a 0, que eram 100, e se lembrarmos também do exemplo da peça que tinha 100% de vida quando era nova, o c corresponde ao total de vida útil da peça. Outro modelo de equação diferencial ordinária é aquele que está escrito na fórmula f de y de x mais g de x de y igual a 0. Ou seja, é uma função de y
multiplicado pelo dx e uma função de x multiplicado pelo dy. Então vamos supor que o f de y e o g de x sejam diferentes de zero, e aí nós vamos dividir ambos os termos desta soma pelo produto f de y e g de x. Então teremos o seguinte: o f de y vezes o dx dividido pelo f de y vezes o g de x, e o g de x dy dividido pelo f de y vezes o g de x. Notem que podemos simplificar no primeiro termo o f de y e no segundo o g de x. Aí o resultado vai ser uma função dx sobre f de x e mais o dy sobre f de y. Aqui então nós temos as variáveis separadas. Um termo é formado só por elementos de x e o outro só por elementos do y. Depois pode ser trocado as variáveis. Então, por exemplo, aqui nós podemos dizer que o dy f de y vai ser igual ao dx f de x. E integra-se os dois lados, obtém-se a primitiva em relação a y e a primitiva em relação a x, depois procura-se isolar y em função de x. Então, para ver um exemplo desse, vamos ver a lei da alometria. Alometria é uma palavra composta pelas palavras allos, que significa outra, e metron, que é medida. No corpo, nem todas as partes do indivíduo que o indivíduo tem nem todas as partes do corpo do indivíduo têm em cada instante um desenvolvimento proporcional ao seu tamanho nesse instante. A alometria estuda esses diferentes padrões de crescimento. Um órgão ou tecido, ele pode ser medido em relação ao seu volume, peso, comprimento ou área ou outra unidade de medida. Então, seja x uma função de t, x e y funções de t, que elas dão o tamanho dos órgãos ou parte indistinta de um corpo, de um mesmo indivíduo no instante em t. Dizer que uma parte cresce mais rápido do que a outra equivale a dizer, por exemplo, que a parte x cresce mais rápido que a parte y em relação ao tempo. Então, por exemplo, na pessoa, as pernas e os braços crescem mais rápido do que a cabeça. E assim por diante. Vejamos agora o crescimento específico ou relativo, ou seja, o crescimento de uma parte do corpo em relação à outra. Uma maneira melhor para relacionar diferentes crescimentos é por meio do crescimento relativo de cada órgão, que é definido por 1 sobre x dx dt. Tomamos um exemplo. Seja y o crescimento da coxa do frango Chester e x o crescimento do peito. A taxa de variação do crescimento do peito em relação à coxa será dada por y dx igual alfa x dy. Vamos determinar a lei que descreve o crescimento do peito em função da coxa. Então, nós temos aqui y dx igual a alfa x dy. Dividimos, para seguir o modelo que vimos anteriormente, temos uma função aqui a função de y, que é o f de y, e aqui a função de x, que é o g de x. Então, dividimos os dois termos por y vezes x. Desse lado esquerdo, nós ficamos com dx sobre x. E no lado direito, nós vamos ficar com o dy sobre y. Assim, nós temos que o dx sobre dx ficará igual a alfa dy sobre dy. Agora, integrando os dois lados, o lado esquerdo do igual em relação ao x e o lado direito em relação ao y, nós vamos ter que o ln de y, ou melhor, o ln de x, igual será alfa vezes ln de y mais o ln de c. Aqui poderia ser mais c, mas nós botamos ln para poder usar as propriedades dos logaritmos. Então, como nós temos uma soma de logaritmos, o y e o c passam a se multiplicar. E o alfa vai ser o expoente do y. Então, o logaritmo de x vai ser igual ao logaritmo de c vezes y no expoente alfa. Ou o x será c vezes o y no expoente alfa. Então, aqui nós temos a relação do crescimento x em relação ao crescimento y. O c e o alfa
Agora, os engenheiros e os biólogos vão determinar, analisando diversas partes, diversos pedaços ou diversas coxas e diversos peitos de Chester e fazendo uma relação para ver qual é o valor que deve ser atribuído ao C e qual é o valor que deve ser atribuído ao alfa. Outro modelo de escrever uma função diferencial que também cai na forma separáveis é a função mxn de y dx mais fy gx dy. Observe que nós temos uma função m só de x, uma função n só de y, uma função f só de y e uma função g só de x. Para separar as variáveis, então escolhemos um divisor formado por uma função só de x e uma função só de y. No caso aqui, vamos escolher o n de y e o g de x. Então, temos um produto de uma função só de y e uma função só de x. Agora, a divisão vai ocorrer da seguinte forma. Pegamos a função inicial, dividimos o primeiro termo da soma por n de y g de x e também dividimos o segundo termo da soma por n de y g de x, já passado para o lado direito com o sinal negativo. Observem que aqui simplifica o n de y, sobra m sobre g de x, que é uma função só de x, e desse lado simplifica as duas funções de y, sobrando as funções de x. Ou o contrário, simplifica as funções de x, sobrando função de y. De modo que nós teremos m de x sobre g de x dx e f de y sobre n de y dy. Agora, finalmente, nós podemos encontrar as primitivas integrando os dois lados do igual. Vejamos um exemplo. Resolver a equação diferencial x² vezes y² mais 1 de x mais 2xy dy igual a zero. Então, vamos formar um sistema aqui para poder fazer a comparação. O modelo é m de x vezes n de y dx mais f de y g de x dy. Copiamos essa equação, então ficamos com x² vezes y ao quadrado mais 1, daí o m de x é o x² e o n de y é o y² mais 1. Aqui o 2x que vai fazer o papel do g de x e o y que vai fazer o papel do f de y. Assim, m de x é o x², n de y é o y² mais 1, o f de y é o y e o g de x é o 2x. Escolhemos o divisor n de y vezes g de x. Então, será y² mais 1 vezes o 2x. Assim sendo, vamos ter cada termo da soma dividido por 2x vezes y² mais 1. Aqui é o modelo que a gente tem, a equação diferencial, e ela cada termo vai ser dividido por 2x vezes y² mais 1. Observem que aqui no primeiro termo, a gente pode simplificar o y² mais 1, daí desaparece o termo em y, e aqui podemos simplificar o termo em x, que daí desaparecem os valores de x. Assim, nós vamos ficar com o y sobre y² mais 1 igual, aqui o x também simplifica, x de x sobre 2, negativo, porque foi passado pelo lado direito do igual. Agora integramos os dois termos. As primitivas, então, são a integral de y sobre y² mais 1 igual x dx sobre 2 integral negativa. Aqui, fazendo uma substituição, nós vamos encontrar a primitiva como sendo 1/2 do logaritmo de y² mais 1. E, nesse caso, nós vamos ter o menos x² sobre 4 mais o c. Esse 1/2, usando as propriedades do logaritmo, ele passa a ser como sendo a raiz do x² mais 1 e igual a menos x² sobre 4 mais c. Agora, usando a propriedade do logaritmo, o y, a raiz quadrada de y² mais 1, então será e
em x² negativo sobre 4 mais c, que após simplificado resulta em c vezes e no expoente menos x² mais 4. Então, esta é a equação diferencial ou a solução da equação diferencial que corresponde ao exercício dado. Aqui embaixo nós temos a explicação de como foi feito a primitiva de y sobre y² mais 1. Tomando u como sendo y² mais 1, o du dy vai ser o 2y, ou o du sobre 2 igual a y dy, que fazendo a substituição, vamos ter du sobre 2u, que é o ln de u sobre 2, e depois aqui nós temos o ln de y² mais 1 sobre 2, que resulta, então, na raiz quadrada de y² mais 1 igual a c no expoente menos x² sobre 4, que é a solução da equação proposta. Nós paramos aqui com este vídeo e no próximo vídeo falaremos sobre outros modelos de equações diferenciais e suas soluções. Até lá!